Olá pessoal, Eduardo Coelho, professor de História, passando aqui para fazer uma breve análise sobre a pesquisa eleitoral Quest sobre a eleição presidencial de 2026. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está marcando 46 pontos percentuais contra 40% do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Essa pesquisa tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, foram feitas 2.045 entrevistas, portanto, passou de 2.000, uma pesquisa grande, feita com brasileiros de 16 anos ou mais, em 120 cidades de todo o país. Então, o Tarcísio de Freitas foi escolhido aí na pesquisa, caso ele seja o candidato escolhido para ser apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro que está inelegível, não poderá concorrer à eleição de 2026, então ele vai ter que indicar alguém, esse capital político que é alto, que o Bolsonaro tem, ele vai pensar aí com calma até 2026 quem será o candidato dele. E ainda nessa distância, 46% para o Lula e 40% para o Tarcísio, 8% disseram que não votariam em nenhum dos dois, ou seja, anulariam o voto ou votariam em branco. 6% disseram que não sabem em quem votar ou não responderam. E tem uma pergunta que a gente pode observar até como um pouco tendenciosa, que foi feita nessa pesquisa, uma pergunta meio estranha, que levou o eleitor quase que a ser induzido a dizer uma resposta negativa em relação ao presidente Lula. Uma pergunta se o Lula merece novamente uma chance de ter um novo mandato. E 55% disseram que não, e 42% disseram que sim. Bem, primeiro, o Lula tem todo o direito de concorrer à eleição em 2026, porque a Constituição de 1988 lhe permite, lhe dá esse direito. E outra, quem vai definir se o Lula merece ou não ter um novo mandato não serão os 2.045 entrevistados da pesquisa Quest, e sim os milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, cidadãos e cidadãs espalhados por todo o Brasil, nas suas 5 regiões. Essas sim serão as pessoas que vão determinar se o Lula merece ou não um novo mandato. E outra questão, vamos ponderar, né? Uma pergunta mal feita, porque o Lula tem apenas 1 ano e 5 meses de mandato. Ele não tem nem 1 ano e meio. E já estão fazendo uma pergunta se ele merece ou não ter um novo mandato. Claramente a gente pode entender que há uma tendência aí na pergunta para induzir o eleitor, o entrevistado, a dizer que ele não merece, principalmente nesse momento aí de crise, esse drama todo do Rio Grande do Sul. Então é claro que os governantes, eles acabam tendo um desgaste excessivo, independente da região em que estejam, né? Porque o entrevistado, o eleitor, o cidadão, ele fica mais sensível a essas questões todas que envolvem o país. Então, também, entre os que votaram no Lula, foi perguntado se ele mereceria ou não uma segunda chance. E aí 74% dos eleitores que votaram no Lula no segundo turno em 2022 disseram que ele merece uma nova chance. E foram perguntar aos eleitores do Bolsonaro se o Lula merecia um novo mandato. E essa pergunta, com todo respeito, mas parece até uma piada, perguntar para eleitor do Bolsonaro se o Lula merece um novo mandato. O correto que a gente vai imaginar é que a resposta seria 100% que o Lula não merece um novo mandato entre os eleitores do Bolsonaro. E por incrível que pareça, 93% dos eleitores do Bolsonaro disseram que o Lula não merece um novo mandato. O que a gente deduz é que 7% devem estar achando que o Lula merece um novo mandato, que está fazendo um bom governo. Isso entre os eleitores do Bolsonaro, né? Então,
a pesquisa, ela também tratou de perguntar quem seria o melhor candidato para enfrentar o Lula caso Bolsonaro não possa concorrer. Bem, a pergunta está totalmente errada. Por quê? Porque não tem essa de que caso Bolsonaro não possa concorrer. O Bolsonaro não poderá concorrer na eleição de 2026, porque o Bolsonaro está inelegível. E uma coisa que o Bolsonaro e os seus seguidores, né, os seus aliados mais próximos, terão que ter uma preocupação enorme é de hoje em diante, até 2026, se ele vai estar em liberdade ou não, até porque ele está aí com uma série de questões na justiça que ele corre o risco de ser preso, condenado. Então, fazer essa pergunta totalmente também descabida, né? Caso ele não possa concorrer. Mas tudo bem, aí foi feita a pesquisa e a Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama, ficou na frente, tendo 28% das aceitações pelos entrevistados e o Tarcísio ficou com 24%. Então, 4 pontos percentuais de diferença. É interessante a gente observar que, já que foi feita essa pesquisa, quem seria o melhor candidato, e deu a Michelle na frente do Tarcísio. Mas é interessante que a pesquisa, ela confrontou apenas o Lula com o Tarcísio e não confrontou o Lula com a Michelle. Aí a gente pode fazer uma reflexão também, que será que é um interesse da pesquisa Quest em preservar a imagem da Michelle Bolsonaro para não ocorrer uma derrota nessa pesquisa? A gente pode pensar nessa hipótese, já que a pesquisa fez uma pergunta tão estranha, né? Se o Lula merecia ou não um segundo mandato. Então a gente tem que fazer essas reflexões mais aprofundadas para a gente não ser levado a erros de análise e nem ser induzidos a também ideias erradas, né? Então, a Michelle com 28%, o Tarcísio com 24%, e em seguida temos o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, que é do PSD, que teve 10% de indicações que poderia ser o candidato do Bolsonaro. E 26% não souberam responder ou não responderam. Ainda sobre questão de rejeição, a gente tem o Bolsonaro com 54%, que não votariam nele em jeito nenhum, e 31% votariam. Então a gente poderia fazer essa comparação dos 54% que não votariam no Lula com aqueles 55% que acham que o Lula não merece o segundo mandato. Mas aí 42% acreditam que o Lula merece um segundo mandato e apenas 31% votariam no Bolsonaro. Então a gente tem aí um 42-31. A pesquisa não explicitou isso claramente, mas a gente pode fazer essa avaliação e ver que o Lula está na frente aí também em relação ao Bolsonaro. E a Michelle Bolsonaro, 50% não votariam nela e 33% votariam nela. O Haddad tem 50% de rejeição e 32% de aprovação. Poderiam votar em outros candidatos. O Ratinho Júnior tem 21%, o Romeu Zema tem 16%, e o Ronaldo Caiado 12%. Esse foi um levantamento da Quest, financiado pela corretora de investimentos digital Genial Investimentos, que é controlada pelo Banco Genial. Então a gente até poderia dar uma sugestão para, numa próxima ocasião, o Banco Genial e a Genial Investimentos, eles poderiam doar milhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul e poderiam botar na pesquisa o que o povo está achando dessa possibilidade. Então, mas o fundamental é que a gente vê aí que o presidente Lula continua aí numa liderança, por mais problemas que estejam, e a gente vai voltando aí para analisar novas pesquisas, mas que aquela ficou estranha, ficou. Caso você tenha gostado dessa reflexão aqui, você curte, você comenta e você compartilha esse vídeo para a gente sair das bolhas, furar todas as bolhas, porque as bolhas foram feitas para isso. Até lá!